Evangelho de Mateus, capítulo 8. Quero ler com você a partir do versículo 5, vamos até o versículo de número 13. Glória a Deus. Deus é bom. Você está feliz, irmão? Amém. Está feliz? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse momento de cultuarmos e engrandecermos o teu nome. Pai, obrigado pela palavra do Senhor, por isso pedimos agora graça da parte do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor traga revelação e entendimento da tua palavra aos nossos corações, para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero pegar essa pequena porção das Escrituras de Mateus e eu quero extrair daqui uma afirmação que o centurião faz para Jesus. E é o tema da minha mensagem. Ele diz assim: mas apenas manda com uma palavra. O tema da minha mensagem nessa manhã é apenas uma palavra. Deixa eu dizer para você, já lhe afirmar para o coração: você precisa apenas de uma palavra de Jesus. Amém? Você crê nisso? Uma palavra. Porque quando ele liberar uma palavra sobre a tua vida, de acordo com o exemplo que nós estamos tendo do centurião, essa palavra é suficiente. Por que ela é suficiente? Porque quem liberou foi Jesus. Amém? Você entende isso? Ou seja, por mais que a palavra do Senhor vai dizer que ela é a verdade e ela é inspiradora, e toda a palavra de Deus é inspiradora e é a verdade, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela tem o poder para se cumprir, para operar sobre as nossas vidas, porque quem disse foi Ele, não foi homem nenhum, foi Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, segundo Hebreus. Então, fala comigo assim: Jesus redimiu todas as coisas, e todas as coisas estão sujeitas à sua autoridade e poder. Quando você crê nisso de fato, então não tem o que você temer. Quando você crê nisso de fato, não tem por que você ter dúvidas. Quando você crê que todas as coisas estão sujeitas à autoridade e poder dele e ao poder dele, certamente não há por que duvidar nem temer, porque apenas uma palavra dele é suficiente para mudar o curso das nossas vidas e da nossa história. Amém? Amém, querido? Você está comigo aqui? Então responda quando eu falar amém, responda comigo para a gente estar junto. Glória a Deus. Nós encontramos nas Escrituras, irmãos, muitas promessas, não é verdade? No entanto, a maneira como lidamos com elas é determinante no resultado que queremos ter. Nós vamos nos deparar com inúmeras promessas nas Escrituras, mas é o modo como nós nos relacionamos com essas promessas, é o nosso posicionamento em relação a essas promessas que nos darão condições de acessar o sobrenatural de Deus e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, a palavra do Senhor diz que Jesus nunca viu tamanha fé. Ele se admirou da fé daquele homem. E o posicionamento daquele homem está diretamente conectado com a revelação que ele tinha de Jesus. Ou seja, certamente esse centurião começou a tomar conhecimento dos feitos de Jesus. Certamente começou a chegar até ele, relatos, testemunhos do que Jesus, por onde passava, operava.
o que ele estava fazendo? Paralíticos sendo curados, né? Pessoas que haviam morrido e foram ressuscitadas, e tantos outros feitos poderosos. E isso começou a chegar ao coração do centurião. E ele começou a tomar conhecimento desses feitos. E isso foi alimentando a fé desse homem. Isso foi fortalecendo o coração desse homem. A ponto de que, quando ele se depara com Jesus, tendo ele um problema dentro da sua própria casa, ele entendeu e sabia que aquele homem que ele teve um encontro era um homem que tinha autoridade. Autoridade tal, que se fosse liberada apenas uma palavra, o que ele queria que acontecesse, ou a cura, como nós lemos aqui, né, do criado dele que estava na casa dele, acontecesse. Por quê? Porque, irmãos, esse homem, ele entendeu o que é autoridade. A palavra do Senhor diz, e aqui nós lemos, que ele era um homem revestido de autoridade. Ele era um homem que estava, no dia a dia dele, ele exercia autoridade. O texto mesmo diz, olha, eu peço para esse vai, ele vai, eu peço para que ele vem. Então ele era um homem que estava acostumado a exercer a autoridade, porque ele estava revestido de autoridade pela função que ele ocupava. Então, quando ele começa a tomar conhecimento dos relatos do que Jesus estava fazendo, logo ele identificou que Jesus era um homem de autoridade, possuía toda a autoridade. E quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele diz assim: Jesus, você nem precisa ir até lá, porque uma palavra sua é suficiente para mudar o contexto que eu tenho em minha casa, para mudar esse contexto que está assolando a minha casa. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, querido, nessa manhã, você precisa apenas de uma palavra de Jesus, porque uma vez que Jesus libere a palavra dele, ela vai se cumprir, porque ele tem toda a autoridade, porque ele é o Senhor da palavra. Amém? Você está comigo aqui? Amém. Então, para que nós possamos entrar nesse lugar do sobrenatural de Deus, nós precisamos nos apoiar na palavra de Deus. Não é em ideias, né? Porque ideias elas vêm e vão. Não são boas ideias, né? Não são pensamentos filosóficos ou sociológicos, mas é o pensamento que as Escrituras falam. Não são quaisquer pensamentos humanos, mas é o que a palavra diz. Para que nós possamos nos portar como esse centurião, que entendeu o que ele tinha em Jesus e podia usar em Jesus, ou viver através de Jesus, que era a autoridade, nós precisamos entender algumas coisas. O que a palavra nos ensina a respeito de uma palavra suficiente para nós? Hebreus capítulo 10, se você quiser acompanhar, versículo 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. E nós sabemos muito bem, queridos, que o nosso Deus é fiel, amém? O Deus que você serve é fiel. Ele prometeu, ele declarou a palavra dele, e ele é aquele que está cuidando para que a palavra dele se cumpra. Então vamos lá, eu quero, a partir do Hebreus capítulo 10, 23, trabalhar aqui 3 verdades que se encontram nesse texto, e eu quero abrir um pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira afirmação que o apóstolo, que o escritor aos Hebreus fala é: guardemos firme a confissão da esperança. Guardemos firme a confissão da esperança. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, nós precisamos absorver essa perspectiva bíblica, de que quando nós nos tornamos firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, Ele nos recompensará. O que é estar firmes e inabaláveis? Só uma pessoa pode ser firme e inabalável quando ela está firmada sobre a rocha. E quem é a rocha, irmão? Jesus. A fé do centurião estava calcada, estava sobre a revelação de quem Cristo era para ele. Ele sabia que podia pedir para Jesus: você pode curar o meu servo? Você pode ir lá na minha casa e curar o meu servo? Porque a fé dele não estava posicionada nas circunstâncias, mas a fé dele estava posicionada em quem era o Cristo.
em quem era o Senhor. E assim como esse centurião, amados, nós precisamos estar com a nossa fé posicionada em Cristo. Porque uma vez que a nossa fé esteja posicionada em Cristo, Ele é quem sustenta, como diz as Escrituras, nós vamos estar firmes e inabaláveis. Amém? Vira a pessoa que está ao seu lado, fala para ela, você vai ficar firme e inabalável em Cristo Jesus. Eu quero te dizer nessa manhã, irmão, não desista, Ele é fiel. Não desista, Ele é fiel. Não desista, não retroceda, não pare, não abandone a sua fé. Por quê? Porque é importante que você guarde firme a confissão da sua esperança. Jesus é a resposta para isso. Jesus é a resposta para a nossa esperança. É nele que nós precisamos guardar aquilo que nós acreditamos, nós confiamos. Então não desista, Ele é fiel. Amém? Uma segunda coisa que o escritor aos Hebreus fala é sem vacilar. 1 Coríntios 16:13 diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Eu acredito que quando a palavra do Senhor fala sem vacilar, é alguém que está, como diz as Escrituras aqui, em vigilância. É alguém que está guardando o seu posto, o lugar que Jesus conquistou para mim e para você. Qual é o lugar que Jesus conquistou para você, irmão? Você sabe? Você tem convicção disso? A palavra do Senhor diz que o lugar que Ele conquistou para nós é assentado na mesa, é assentado nas regiões celestiais juntamente com Cristo Jesus. Portanto, um lugar de autoridade. Eu creio que um crente que vacila, um crente vacilão, é aquele crente que não está vigilante. É aquele crente que não está com seus olhos na palavra. É aquele crente que permite que as circunstâncias da vida roubem a confissão da sua esperança. E aqui a palavra do Senhor está dizendo para nós sermos vigilantes. Sabe a semelhança do que a palavra diz assim: foge da aparência do mal. Se tem alguma coisa que vai te levar para a queda, se tem alguma coisa que vai te levar para distante da vontade de Deus, então foge, esteja vigilante. Porque se aquilo for roubar a fé do seu coração, se aquilo for roubar o seu posicionamento em Deus, então foge. Não administre, simplesmente fuja. Assim como José no Egito fugiu da mulher de Potifar. Nós precisamos entender isso. Um crente que não se permite vacilar é alguém que está vigilante. Ele está atento às coisas que estão acontecendo à sua volta. Principalmente aquelas coisas que podem roubar o coração dele de Deus. Sabe, eu acredito que vacilamos justamente quando nós não estamos conectados com a vontade de Deus, porque talvez nós estejamos com os nossos ouvidos atentos para não só ouvir, mas obedecer a palavra de Deus. Olha que a respeito disso, o apóstolo Paulo escreve a Romanos capítulo 1, versículo 5, ele nos ensina uma verdade a respeito de sermos vigilantes, atentos. Ele diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, olha o que a Bíblia diz, a obediência por fé entre todos os gentios. A obediência por fé. Irmãos, há coisas que nós vamos obedecer e a fé não estará lá. Mas por causa da obediência, isso vai revelar aonde está a nossa fé. Isso vai revelar a fé que carregamos, a fé que temos. Então, para nós não vacilarmos, nós precisamos estar debaixo dessa realidade. Uma obediência que se move por fé. Uma obediência que se move para que a fé seja revelada. E uma vez que a fé é revelada, a palavra do Senhor diz que Ele é galardoador daqueles que se relacionam com Ele por fé. Amém? Então deixa eu dizer mais uma vez. Não desista. Ele é fiel. Ele é fiel. A sua obediência e a sua fé vai levar você a um lugar de sobrenatural. Amém? Terceira coisa que nós identificamos é essa citação tremenda e poderosa. Quem fez a promessa é fiel. Irmãos, não foi um homem que fez. Eu posso até te prometer algumas coisas, mas eu não sei se eu vou dar conta de cumprir. Mas se Deus prometeu, irmão, Ele é fiel. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Olha que Isaías capítulo 55, versículo 11 nos diz a respeito disso. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O que a palavra do Senhor está dizendo? Uma vez que eu disse, ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi liberada. Ela não vai voltar para mim vazia, ela vai se cumprir. Porque Ele é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Então, mais uma vez, deixa eu te dizer isso, querido. Você precisa de uma palavra? Então eu estou aqui para te dar. Não desista, Ele é fiel. Amém. Não desista, Ele é fiel. Não permita que nada roube o seu coração de Deus. Não permita que pessoas roubem o seu coração de Deus. Não permita que circunstâncias roubem o seu coração de Deus. Não permita que nem mesmo a igreja te roube de Deus. Porque a sua fé não deve estar apoiada em pessoas, nem em circunstâncias, e nem se a igreja é boa, é perfeita, é agradável. Não. Coloque o seu coração, coloque a sua fé em Jesus. Ainda que coisas como essas que eu citei possam trazer algum tipo de tristeza no seu coração, se a tua fé está no Senhor, Ele é fiel e Ele vai cumprir cada uma das suas promessas para com você. Amém? Sabe, irmãos, por que nós precisamos entender essas verdades? A semelhança desse centurião, nós precisamos entender, e eu falei no começo, que esse homem era um homem de autoridade. Ele estava acostumado a se relacionar com a figura de autoridade. E por ele ser um homem de autoridade, revestido de autoridade, quando ele se depara com outra pessoa de autoridade, ele logo reconhece a autoridade dessa pessoa. É isso que nós estamos percebendo aqui. O que nós precisamos entender nas Escrituras é que o Senhor, Ele uniu todas as coisas nele mesmo e entregou a sua igreja. A obra de Jesus foi um alinhamento entre céus e terra. Nós não cantamos aqui, céus e terra se encontram, não cantamos isso muitas vezes? O que nós estamos declarando? Que o que está nos céus vem para a terra, e o que está na terra pode ser buscado através ou a partir dos céus, porque é isso que as Escrituras dizem. Abra comigo em Colossenses, irmão. Quero te convidar, abra comigo em Colossenses 1. Vamos ler isso aqui, por favor, para você não ficar só me ouvindo e achar que eu estou falando coisas aqui que é fruto da minha mente. Vamos consultar as Escrituras. É muito importante isso. É didático, a gente aprende mais e mais. Colossenses 1, a partir do versículo 14, melhor dizendo, versículo 15, diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar-vos da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que a palavra do Senhor está dizendo? Que a obra de Jesus, que por meio da obra de Jesus, houve um alinhamento entre céus e terra. Houve um alinhamento por meio da obra de Jesus. Ele é aquele que tem toda a autoridade. Nele tudo subsiste. Tudo que foi criado por meio dele, para a glória dele. E ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que ele, por meio da obra da cruz do Calvário, lhe foi entregue o poder sobre todas as coisas. A terra é a estrada dos seus pés. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, porque ele é a autoridade máxima.
Ele é o Senhor dos senhores, os reis dos reis, o príncipe da paz. Ele é o Emanuel, ele é tudo em todos, diz a Escritura. Sabe, nós precisamos olhar para essa realidade e entender que aquele que operou grande obra, ele fez promessas para os seus filhos, para cada um de nós, e nós precisamos nos apoiar nesse lugar que ele nos concedeu. Irmão, ele nos concedeu nesse alinhamento um lugar de autoridade. Você entende isso? Você entende isso, que você tem autoridade? Por isso você não precisa temer demônio, irmão. Deus te deu autoridade para subjugar demônios. Deus te deu autoridade para curar enfermos. Deus te deu autoridade para pregar o cativo e o oprimido. Deus te deu essa autoridade. Não deu só para o pastor. Não deu para quem tem os 5 ministérios. Deus deu para cada indivíduo que entregou sua vida para Jesus. O grande problema é que nós não acreditamos nisso, não nos movemos em prol dessa realidade. A gente se acostumou a frequentar a igreja e não permitir que o Espírito Santo nos alcance a ponto de nos usar para que a igreja de Cristo avance. E a gente fica preso, sabe o quê? Fica preso nas nossas dores e feridas. Mas Ele veio para nos curar das dores. Ele veio para nos curar das feridas. E Ele veio para nos colocar num lugar de autoridade para que nós funcionemos segundo servos de Cristo. O que um servo faz? Se não obedecer ao seu Senhor. E é sobre isso que o Senhor Jesus está conversando com esse centurião. E é sobre isso que esse centurião entendeu. Deus nos resgatou para que nós dessemos frutos e realizássemos uma obra na terra. Aquilo que os maus estão fazendo, nós que conhecemos as Escrituras, precisamos fazer o bem. Aquilo que as pessoas não fazem umas às outras, se nós somos filhos de Deus e somos, em Cristo Jesus, devemos revelar o Pai através das nossas ações em amor ao próximo. Sim ou não? Amém? Sabe, queridos, isso é muito importante, porque ao unir todas essas coisas, Ele nos deu autoridade. Eu quero convidar você a abrir comigo Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. A respeito de autoridade, o que nós vamos nos encontrar? Nós vamos encontrar aqui. Olha só o que a palavra do Senhor nos ensina. Mateus capítulo 16, verso 18. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado dos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Nós conhecemos essa história. Aqui o Senhor Jesus está com os discípulos e o Senhor Jesus fala: o que estão a falar sobre mim? O que estão a dizer sobre mim? Quem eu sou? Alguns dizem que você é o profeta, alguns dizem que você é essa pessoa, é aquela outra pessoa. Então Pedro ele diz assim: eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, qual foi a resposta que Jesus dá para ele? Jesus fala assim: saiba, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que te revelaste isso, mas foi o Pai que está no céu. A palavra-chave é revelação. A autoridade que nós temos no Senhor parte do princípio da revelação de quem Cristo é para nós. Se Jesus é o Senhor e tem autoridade, então eu passei a ter a revelação de quem Ele é. E o que esse centurião teve é a revelação de quem era o Cristo. Ele teve uma revelação de quem estava diante dele. E por isso ele pôde dizer assim: não preciso nem ir na minha casa, eu só preciso de uma palavra sua. Se você liberar essa palavra, vai acontecer, porque eu sei quem tu és. Sabe, irmãos, às vezes nos falta um pouco de revelação de quem Jesus é. Acredito que às vezes falta-nos o empenho de buscar esse nível de revelação. Talvez nós estejamos até mesmo acostumados a escutar as mensagens boas, mas não estamos acostumados a visitar o lugar em que Ele vai se revelar a nós de uma maneira distinguida, né, de uma maneira intensa, para que nós possamos andar em revelação de quem Ele é, justamente para não sermos abalados com as circunstâncias, com os contextos da vida. Eu creio que é no lugar da busca do Senhor, eu creio que é o lugar onde nós vamos até Ele, que Ele se revela a cada um de nós. E nós vamos encontrar nas Escrituras muitas verdades a respeito da revelação de quem Cristo é. Então,
nessa conversa, o Senhor fala assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Querido, espiritualmente, você tem uma autoridade, uma autorização do Senhor Jesus. Porque Ele te deu uma chave espiritual. A chave espiritual é fé, a chave espiritual é o nome dele. Quando nós usamos a nossa fé através do nome de Jesus, essa autoridade nos faz acessar nas regiões celestiais o que Ele tem para liberar sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Por isso, deixa eu te dizer, irmão, mais uma vez, não desista. Ele é fiel. Ele é fiel. Não desista. Não permita que seu coração seja tomado de desistência. Porque a revelação de Cristo em sua essência é determinante na expressão da autoridade pelo seu nome. Então, amado, se você tem a revelação de quem Cristo é, se você foi alcançado, se você foi restaurado, se você já teve experiências com o Senhor, não permita que essas realidades espirituais ou essa vivência espiritual que você já carrega, não permita que as circunstâncias roubem isso do seu coração. Mas exerça essa autoridade, porque você tem uma chave para ligar nos céus e desligar na terra. Amém? Você tem autoridade para ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu. Ele te deu essa autoridade. Olha que Daniel capítulo 11, versículo 32 nos ensina. Ele fala assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte. O que é conhecer? Ter revelação, ter entendimento. A palavra hebraica significa yada, e ela vai tratar de falar sobre perceber, conhecer, entender, discernir, saber quem Ele é. A semelhança do centurião, volto a dizer, nós precisamos olhar para o que esse centurião está nos ensinando, e nós precisamos abraçar esse mesmo estilo de vida, esse mesmo entendimento. Quem é Jesus para o centurião? É revelado através da cura do seu servo que estava na casa, porque ele se moveu por fé. E a palavra do Senhor em Daniel está dizendo que o povo que conhece, o povo que sabe, o povo que tem discernimento, que tem entendimento desse Deus que serve, a palavra do Senhor diz assim: tornará forte e ativo. Na NVI, essa palavra foi traduzida como: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Resistirá com firmeza. Você já teve que resistir a alguma coisa na vida e teve que ser firme para resistir? Às vezes a coisa das nossas vidas é que a gente precisa de um posicionamento e ficar ali firme, resistindo, sabendo que de alguma maneira aquele contexto vai passar, aquela situação vai passar, e nós ali vamos sair daquele contexto por causa da resistência que aplicamos. Nós vamos ser vitoriosos. A NVT também traduziu isso, a nova versão transformadora, diz assim: mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Serão fortes e resistirão. Agora, queridos, quando nós sabemos que temos um Senhor e temos revelação de quem Ele é, a revelação de quem Ele é a chave para grandes realizações. A revelação de quem Jesus é para as nossas vidas é a chave para grandes realizações. O que é chave para grandes realizações? O que eu quero dizer com isso? A palavra do Senhor diz que Ele nos faz mais que vencedores. Mas alguém pode ser mais que vencedor sem a pessoa de Jesus? Não pode. Porque ser vitorioso está relacionado a um valor das Escrituras que Ele mesmo diz que faria com que nós chegaríamos nesse lugar. E Daniel está dizendo que o povo que conhece seu Deus, é forte e ativo. Revelação de quem Jesus é a chave para grandes realizações. Você tem sonhos? Você tem projetos? Consagre ao Senhor e você vai ver Ele levando você a viver esses sonhos e tendo vitória nesses projetos. Amém? Sabe, então o centurião ele teve revelação de Jesus e, portanto, ao ter revelação de Jesus, ele percebeu que nele, Cristo, residia toda a autoridade para aquilo que ele precisava, para aquilo que ele foi clamar. Nessa manhã, deixa eu lhe perguntar: qual o tamanho da sua revelação de Jesus? Ela dá conta para resolver o quê?
ela dá conta para transformar o quê? Porque a revelação que nós temos de Jesus, ou o nível de revelação que nós temos de Jesus, é a chave para grandes realizações. Sabe, eu olho para a minha vida e pela graça de Deus, à medida que eu fui crescendo em revelação de Jesus, eu fui conseguindo alcançar aquilo que o meu coração se propôs a alcançar. Não por causa das minhas forças, das minhas habilidades e das minhas aptidões, mas porque à medida que eu fui tendo revelação de quem Jesus era, eu fui conseguindo alcançar cada realização, cada sonho, cada alvo, fui conseguindo pela graça de Deus ver Deus operando os seus milagres e os seus sinais. Já testemunhei aqui, já testemunhei sobre milagres na minha casa, já testemunhei sobre milagres de curas dentro da minha casa, já testemunhei milagres a respeito de finanças, já testemunhei muitos milagres. Agora, esses milagres não estão só disponíveis, irmãos, a pastores, a apóstolos, a profetas, a mestres, não. Esses milagres estão disponíveis aos filhos de Deus, não ao título ou cargo que alguém tem. Porque a autoridade não foi dada para um cargo ou uma função ministerial. A autoridade foi dada para aqueles que creem no nome de Jesus. Amém? Ele te deu essa autoridade, meu irmão. Você pode acessar esse lugar de sobrenatural. Mas deixa eu te dizer, você precisa sair do seu lugar e se mover até Cristo. O centurião precisou sair do seu lugar e se mover até Cristo. Então, deixa eu te dizer, você precisa de uma palavra, e eu estou aqui para te dizer, não desista, Ele é fiel. Amém. Não desista, Ele é fiel. Amém? Vamos ficar em pé.